Você já se perguntou por que todo mundo fica acompanhando a tal da lua cheia, lua minguante, vai ter eclipse, não vai ter? Que sentido isso faz na tua vida? Eu sou Ana Marquês e, além de mentora de mulheres, eu sou também astróloga e uso a astrologia como uma grande ferramenta de autoconhecimento nos processos que eu conduzo. Aqui eu não vou falar com você sobre uma astrologia determinista que te diminui, que te desempodera e que te coloca como vítima dos astros. Não. Eu trabalho a astrologia com um olhar de autoconhecimento. Como eu posso entender melhor as forças que eu trouxe no dia, né, do meu nascimento para essa vida, para que com isso eu possa empoderar de mim, das minhas habilidades, dos meus talentos e enxergar de uma outra perspectiva certas dinâmicas e aspectos para que assim eu possa ser discípula de mim mesma e atuar na minha evolução. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve. Aqui a gente fala um pouco de tudo, desde educação das crianças, passando pelo teu processo enquanto mulher de se reencontrar e se reempoderar. E também trago muitos conteúdos referentes à antroposofia, né, essa ciência espiritual. Tudo isso visando te ajudar no desenvolvimento da tua inteligência espiritual, que é o que eu acredito que de fato te empodera, te dá autonomia e agência sobre a tua própria vida, para que você seja a capitã e guardiã do teu destino. E se você ainda não está inscrita no canal, então se inscreve. E hoje a gente vai falar sobre o que quer dizer a lua cheia. Hoje a lua tá cheia em Leão e eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram. O que quer dizer lua cheia em Leão? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então aqui eu resolvi trazer essa ideia de da astrologia psicológica, que é a astrologia que eu trabalho, mas como a gente pode usar os astros, né, o nosso mapa, os trânsitos, como uma ferramenta de autoconhecimento. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não somos separados do universo. Nós fazemos parte do universo. O universo existe também dentro e através de nós. E a gente, apesar de ter se desconectado muito com a sabedoria da natureza, nós somos parte da natureza. E seguimos certos fluxos, certos ritmos. O mais claro de se ver, de se perceber, é o ritmo do dia e da noite. Os nossos hormônios são produzidos de acordo com a quantidade de luz, de acordo com ah, essas influências externas de dia e de noite. É assim que a gente regula o nosso ciclo circadiano, por exemplo. A nossa gravidez, ela é contada em semanas lunares. Por que semanas lunares e não só do calendário solar, do calendário gregoriano que a gente chama? Porque, de acordo com a antroposofia, agora que eu vou trazer também, misturar um pouco essa visão, antes de chegar na Terra, uma das últimas forças que a gente capta no universo para poder encarnar é a força da Lua, as forças lunares. Por isso que a gravidez é contada em luas, em semanas, né? E muitas vezes a gente só descobre isso depois de estar grávida. Quando tem lua cheia, por exemplo, né, a lua cheia move as marés. Agora começando a entrar um pouco mais nessa simbologia da astrologia psicológica. A lua cheia move as marés. As marés têm o simbolismo, né, representam as nossas emoções, os nossos fluxos, as nossas águas internas. Tanto também que lua cheia, se você for em qualquer maternidade ou hospital, a quantidade de pessoas que nascem na lua cheia é muito maior. Por quê? A bolsa da mulher é água. Se move as marés, move os mares, por que uma lua cheia não vai influenciar na tua bolsa, né? Na bolsa do gestacional? Então, a gente, com o evoluir, né, da sociedade, tecnologia e tal, a gente acabou esquecendo que a gente é parte desse cosmos, desse universo. E quando a gente olha para a astrologia, para esses astros, de maneira a entender como é que eu posso usar isso para melhorar o meu conhecimento, né, sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu vim fazer aqui,
muito desse conhecimento está conectado com esse processo de evolução para o qual a natureza nos convida. Imagina um processo de mudança, um processo de transformação. Ele tem algo que inicia esse processo. Ele tem uma crescente, ele tem um pico, um ponto ápice, onde esse processo está mais intenso. Depois disso, ele vai baixando numa minguante, até que ele, entre aspas, quase desaparece. Isso aqui que eu fiz é o que a gente chama de curva normal. E ela se chama normal porque ela é uma curva presente em milhões de diferentes processos. Quando a gente analisa estatisticamente, a gente vai encontrar essa curva normal. A Lua e o processo para o qual a Lua nos convida é um processo de curva normal. De crescer, chegar num ápice, minguar e, entre aspas, morrer, mas que ao mesmo tempo, não é o fim só de um processo, já é o início de um novo ciclo. A diferença é que essa curva ela não termina, né? Então ela acaba sendo um processo circular, contínuo de aprendizado e de desenvolvimento. Quando a gente vai olhar assim, a lua cheia em Leão. A lua cheia em Leão começou com a lua nova em Leão. Leão é um arquétipo. O que esse arquétipo traz? E aí cada signo vai trazer um arquétipo, né? Então o arquétipo de Leão nos convida a olhar para aquilo que a gente traz para essa vida como dom e talento. O planeta que rege Leão é o Sol. O que é o Sol? Quando eu falo assim para você, o que é o Sol na nossa vida? Você vai me responder provavelmente: luz, brilho, calor, vida, vitalidade, aquecimento. É por causa do Sol que a gente tem vida aqui na Terra. O Sol conduz os nossos processos vitais. E Leão fala sobre esse brilho nosso, essa nossa capacidade de brilhar de dentro para fora, iluminando o mundo, fazendo algo com esse brilho. Eu ilumino o mundo. Eu tenho um talento, eu trago ele para o mundo através de uma criação minha. Leão rege a casa 5, que é a casa das nossas criações. Então, a lua cheia em Leão, ela vai nos falar sobre esse ápice de um processo que começou, de um processo de desenvolvimento que começou lá atrás, que começou pequenininho, cresceu e chegou no ápice. E esse ápice é o ápice do teu brilho. A lua cheia fala sobre esse brilho, né? Sobre essa plenitude de um processo. Então é o ápice agora de um processo que você começou, que tem a ver com o quê? Com o teu próprio brilho, com a tua capacidade de usar os seus dons e talentos. E aí é hora de se perguntar: ah, Ana, mas não tá acontecendo nada na minha vida agora, ok? O que você plantou lá atrás? Você plantou algo para que agora você chegasse no ápice? Ápice do quê? Ápice de qual processo você tá? Você tá vivendo o ápice de uma briga? De uma mágoa? De um ressentimento? Ou você tá vivendo o ápice de um trabalho interno feito com cuidado, com amor e que daí sim te traz brilho e essa possibilidade de você começar a atuar e a agir de uma maneira plena, cheia de luz e de brilho. A lua também vai falar sobre as nossas emoções, né? A nossa intuição. Então, uma lua cheia, ela tá em plena potência, digamos, desse tema relacionado à criatividade, relacionado a esse colocar os meus dons e talentos no mundo, reconhecê-los, né? Acho que antes de colocar no mundo, a gente precisa reconhecê-los. A lua cheia está ligada também, dentro do nosso ciclo, né, menstrual, ela está ligada com o nosso processo de ovulação, nosso processo mais criativo, ápice do nosso ciclo menstrual. Na lua cheia é aonde a gente tá mais empática, a nossa lua cheia interna, né? Quando a gente olha para o nosso ciclo menstrual, esse período da ovulação, que é chamado de lua cheia, é quando a gente está mais empática. É quando a gente tem uma capacidade de racional, lógica linear muito grande, o estrogênio ainda está alto,
A progesterona também tá alta, então a gente tem tanto a capacidade racional, objetiva e linear, quanto a capacidade de empatizar com os outros, de nos conectar com os outros. A lua cheia vai falar também sobre isso, sobre esse momento de plenitude. Depois da lua cheia, o que acontece? Começa a minguar tanto a nossa lua cheia em termos de ciclo menstrual, que começa a minguar, diminuem os hormônios, e eu começo, por exemplo, a ter uma maior sensibilidade ao cortisol, ao estresse, a mudanças repentinas, a insegurança, mas na lua cheia não. Então essa lua cheia em Leão, ela vai falar também sobre tudo isso, essa plenitude de um processo, mas relacionado a algo, um dom e talento que você tem. Será que é um momento de plenitude de você reconhecer esses dons e talentos em você? Será que é um momento de plenitude em que você está duvidando de tudo isso? E aí a gente precisa olhar o que eu plantei, porque agora é um grande momento de colheita. E nesse processo de autoconhecimento relacionado à astrologia e aos ciclos planetários, essas são as perguntas que a gente se faz. Não tem determinismo. Ah, eu sou assim porque a lua tá em Leão. Não, não tem determinismo. Tem o nosso ganho de consciência ao a gente entender que o que tá fora tá dentro. O que tá em cima é como tá embaixo. Então existe um reflexo porque a gente não é separado do cosmos. Nós somos parte dele. Quando a gente tá nessa vítima, entre aspas, eu sou assim porque meu sol é em peixes, então eu sou uma confusão, sou muito emocional, não consigo concretizar as coisas. Isso é se colocar no papel da vítima. Uma vez que você entende que você tem o poder de escolha, de decisão, você sai dessa polaridade de fazem as coisas pra mim, né? Eu sou a vítima, eu tô sujeita a esses astros e você começa a se colocar de novo no lugar da discípula. Eu ajo em direção a algo. Eu ajo para acessar melhor essa força. Eu ajo para entender melhor o que está acontecendo aqui. Por que que então não estou acessando meu brilho agora? O que será que eu plantei? E você vai nesse processo de autoconhecimento. Quanto mais consciência você ganha, quanto mais ativa você tá nesse tipo de pensamento, de reflexão e de observação, mais você vai ganhando e trabalhando o teu poder pessoal. E aí você sai desse nível de massa em que as coisas acontecem para mim e você passa a ser dona do teu processo. Esse é o caminho de autoeducação e de autodesenvolvimento, para que cada vez mais você vá integrando as partes suas e sendo a maestra da tua orquestra, sendo a capitã do teu barco. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que te ajude a fazer algumas reflexões, sem entrar nesse lugar determinista, estereotipado dos signos, porque esses arquétipos são extremamente complexos, eles têm várias camadas, e quanto mais você olha e reflete, olha para os arquétipos, entende, conhece e reflete sobre a tua vida, mais conhecimento e mais expansão da tua consciência você vai ganhando. Isso também é inteligência espiritual. E se você quer ajuda, minha ajuda, para você conseguir desenvolver essas ferramentas para ajudar na tua vida diária, né? Porque espiritualidade não é ficar só rezando, orando. Não é, espiritualidade é prática. É no dia a dia que a gente coloca ela em prática. Se você quiser a minha ajuda para isso, entre em contato comigo no Instagram, @anaflamarques, ou me deixa um comentário aqui com alguma informação que eu possa entrar em contato com você, que eu contacto você, tá bom? E até o próximo vídeo.